dia a todos, eu me chamo Rafael Desord, sou aluno de doutorado da UFSM e eu gostaria de apresentar esse trabalho que a gente trabalhou colaborativamente com o PTI, a Itaipu e a Sanepar para desenvolver um suporte de tomada de decisão para gestores. Esse trabalho se iniciou com uma demanda que eu tinha para identificar a erosão dentro de mananciais. Mas testando algumas hipóteses, eu acabei por encontrar um modelo matemático que fazia um pouco mais do que isso. Eu posso passar o slide com esse aqui? Perfeito. Bem, inicialmente eu preciso contextualizar o que é uma vossoroca, que é o meu objetivo final. A vossoroca é um estado de erosão extremo, que a partir do momento em que eu tenho a quebra de um limiar de resistência do solo, a erosão laminar se torna uma ravina, que posteriormente se tornará uma vossoroca no formato de U, degradando amplos espaços de terra, degradando a qualidade da água e assoreando os rios, fazendo percas em lavouras e extensamente prejudicando o ambiente e as bacias hidrográficas. Aqui eu apresento o meu objetivo com relação a essa modelagem, que é definir uma metodologia capaz de fazer a estimativa e a identificação de locais de risco para a ação de gestores para a conservação das bacias hidrográficas e do solo por consequência. E reduzir o tempo para tu calcular aonde elas vão se criar e a progressão delas, de forma barata e rápida. Mas primeiro, eu tenho que explanar um pouco sobre a base de dados que eu utilizei. Para uso e ocupação do solo, eu utilizei os dados do Map Biomas e do Sentinel-2, que tem seus pixels respectivamente com 30 e 10 metros. Eu usei um para validar o outro, para melhor classificar e atribuir pesos às áreas de acordo com o grau de suscetibilidade que elas têm à erosão. Essa matriz de pesos, com base no uso e ocupação do solo, é amplamente divulgada na bibliografia e foi estabelecida com base em um consenso em diversos artigos que eu pude pesquisar. Mas a carne do processo se encontra no modelo digital de elevação. Para testar o dado público, eu utilizei os dados Topodata, com 30 metros de resolução. Mas a Sanepar, através de um convênio interno, já tinha adquirido os dados Topodata com um pixel de 20 metros, muito superior, o que me possibilitou testar uma hipótese, que foi a matriz de correlação para a identificação dessa suscetibilidade. Para a implementação dessa matriz, eu apresento esse fluxograma, onde eu apresento as minhas entradas, os modelos digitais, devidamente reprojetados para compatibilizar seus sistemas de coordenadas, e a etapa de processamento, onde eu tive que fazer o preenchimento dos zeros e vários processos matemáticos e de reclassificação para conseguir chegar nos meus resultados e então ponderar eles individualmente e gerar, por meio da calculadora de raster, o meu resultado. Aqui eu vou explanar um pouco sobre as variáveis que eu utilizei para chegar no meu resultado. O TWI ele é um índice de umidade topográfica. Ele vai indicar áreas onde eu vou ter acúmulo de água fora das áreas alagadas. Locais onde eu tenho acúmulo de água, eu vou ter redeposição de solo e acúmulo de erosão laminar, o que vai potencializar processos erosivos. Aqui eu apresento o fluxograma para a implementação da equação e abaixo a equação, que é um logaritmo da tangente do ângulo de declividade do terreno. Aqui eu apresento o índice de poder de fluxo. O poder de fluxo ele é um índice mais simples e pode ser calculado diretamente no QGIS. Você simplesmente precisa selecionar a opção no Saga. Eu apresento também a equação. E através do SPI, a gente tem um resultado um tanto quanto mais sutil, porque ele vai nos apresentar a potência com que a água está correndo em determinado ponto. Quando eu faço ele junto do TWI, eu vou ter a potência com que a água vai estar correndo sobre áreas úmidas não alagadas. Aqui eu já apresento o resultado do modelo aplicado junto do uso do solo, TWI, SPI e o meu modelo aplicado em cima das constantes de vazão. Aqui eu tenho um manancial no município de Pitanga e de Barrasópolis. Eu tenho os resultados ali na legenda variando de 0 a 1.
E eu posso indicar que eu tenho mananciais bem heterogêneos dentro do estado do Paraná. E identificar também os mais suscetíveis e os menos suscetíveis com precisão pontual dos locais onde eu poderia fazer intervenções e testar práticas conservacionistas ou expandir as mesmas. Aqui eu apresento o modelo aplicado para as 3 bacias do BP3, Ivaí e Piquiri. Como a gente pode ver, o estudo ele foi aplicado com o dado de 30 metros e mesmo assim eu consigo identificar zonas de maior suscetibilidade. Limitação, mesmo com o dado público, o meu tempo de processamento desse dado é muito extenso. Para eu gerar esse cálculo, com o dado de 30 metros para toda essa área, foram aproximadamente 1 semana de processamento nos computadores do PTI de alto desempenho. Aqui eu chego no meu resultado mais representativo. Eu separei o índice de fragilidade por limiar e por índices topográficos do TWI e SPI e selecionei apenas as áreas de alto risco dentro de um manancial no município de Cianorte. Aqui eu consigo identificar as zonas de risco dentro do manancial para orientar a Sanepar no processo de tomada de decisão e investimento para a conservação desse manancial. Aqui eu aplico o modelo, eu interpolo os pixels para gerar um resultado pontual. Eu gero um vetor de centroide para cada pixel, atribuo o resultado do modelo a ele e transformo ele em vetor. Dessa forma, eu consigo ter uma visão muito mais dinâmica de onde eu estou procurando. Cada um desses pontos são vossorocas identificadas no modelo dentro de uma zona no Arenito Kaiowá. À direita, eu estou apresentando essas vossorocas identificadas pelo modelo. E, aqui adiante, eu chego no meu resultado mais representativo. Aqui, eu estou apresentando uma vossoroca que o modelo foi capaz de adivinhar que iria ocorrer. O modelo indicou essa área como alta suscetibilidade e a vossoroca efetivamente surgiu. Em 2011, eu tenho a data de aquisição do dado, quando o dado SPOT foi lançado no espaço e obteve os seus resultados. Em 2016, eu tenho a vossoroca se criando num evento de erosão extrema. Foi uma chuva muito forte no intervalo de 2 dias que criou essa vossoroca praticamente de um dia para o outro. Aqui eu apresento uma outra utilidade que analisando as séries temporais, eu pude verificar que o modelo não só identificava vossorocas, quanto as previa, como também conseguia identificar vetores de progressão para vossorocas pré-existentes. Nas setas em vermelho, vocês podem verificar que ao longo do tempo, uma vossoroca conseguiu se expandir diretamente sobre as regiões onde o modelo previu que ela iria se expandir. E mais do que isso, eu consigo também identificar que eu tenho uma lavoura próxima, bem ao sul ali, no canto inferior direito, que tem alto risco de ter uma vossoroca no futuro. Vantagens do modelo: baixo custo, alta precisão, a princípio, preciso de validação de campo ainda. Capacidade de avaliação em diferentes escalas, eu consigo avaliar mananciais gerados com otobacias nível 9 e bacias macro que integram o estado. E as desvantagens é a alta demanda computacional. Se eu levei 1 semana calculando para aquela área com o dado público de 30 metros, com o de 20 eu vou levar muito mais do que isso. Eu tenho o apoio da Itaipu, então quando eu vou aplicar esses modelos para os mananciais de maior escala da Sanepar, a Odra me disponibilizou o supercomputador, o que está me agilizando o processo muito. Só que essa é uma demanda que deve ser levada em consideração. E a validação de campo, que embora uma vossoroca seja extremamente característica quando vista do espaço, com um pixel de 5 metros, como eu que utilizei para fazer essa validação, a visita a campo é indispensável. E eu acho ela vital para os próximos passos do modelo. Infelizmente, eu tive que apresentar os meus resultados apenas até o presente momento, que já atende às necessidades do convênio com a Sanepar. Mas o modelo ele tem grande potencial para avançar. Eu tenho mais 2 processos matemáticos a qual eu estou submetendo ele e estou tendo ótimos resultados. E acredito que esse vai ser o primeiro artigo da minha tese, que vai poder evoluir um bom tanto ainda.
Agradeço a atenção de todos